Você conhece os subgêneros do terror? Você sabia que só pelo subgênero você consegue entender mais ou menos como a história do filme vai ser contada? Se você não sabe, se liga nesse vídeo que eu te explico tudo. Fala galera, aqui é o Guilherme, bem-vindos a Cinemundo e no vídeo de hoje vou falar um pouco sobre os subgêneros do terror. Caso vocês não saibam, o terror ele é um gênero muito amplo no cinema, portanto ele possui várias subcategorias que vão descrever ali mais ou menos como a história será contada. No vídeo de hoje eu vou explicar quais são essas subcategorias, ou pelo menos as principais delas, e aí você vai sair daqui sabendo mais ou menos qual é o seu estilo, ou pelo menos conseguindo entender como a indústria enxerga esses vários elementos do filme. Bora lá? Bom, o primeiro subgênero, que é um dos meus favoritos, é o slasher. Slasher movie, ou filmes slasher, são aqueles caracterizados geralmente pela perseguição e a presença de um assassino muitas vezes mascarado, uma figura enigmática. Ele surgiu ali no final dos anos 70 com filmes como Massacre da Serra Elétrica, Halloween, mas se consolidou mesmo com filmes como Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo. São filmes que realmente possuem aquela estética de baixo orçamento, atores desconhecidos, um vilão muito enigmático. Geralmente o vilão é tipo o ícone do filme, que é a parte que eles mais criativa ali da história. E o restante é só tipo um monte de gente tentando sobreviver a uma matança, tomando atitudes burras, e é aquele rolê todo. No final, sempre, geralmente, pelo menos, tem a Survival Girl, ou a Final Girl, que é aquela garota que sobrevive aos crimes e magicamente consegue ali enfrentar o vilão e vencê-lo. Esse subgênero ficou muito famoso nos anos 80, porque primeiro que ele faz muito sucesso, e segundo que ele é muito fácil de fazer, ele é muito barato. Claro, se você tiver criatividade para usar um pouco ali no roteiro e nas mortes, você já sai da média e já consegue entregar um filmão. Então ele se popularizou muito nos anos 80 por isso, mas assim, até nos dias de hoje a gente ainda vê muitos filmes slasher. Aparentemente o subgênero está voltando com tudo, porque a gente já vê aí filmes como A Morte Te Dá Parabéns fazendo muito sucesso, então é possível que a gente tenha cada vez mais filmes desse gênero. O subgênero super famoso é o gore. O gore eu não gosto de trabalhar apenas como subgênero, porque ele muitas vezes também aparece misturado com outros subgêneros. O que seria o gore? Gore são filmes que possuem uma grande quantidade de violência gráfica. Filmes de terror que apelam realmente para te assustar pelo visual, pelo sangue, por tripas voando, por coisas bizonhas do tipo. Então ali nessa pegada a gente tem filmes como Holocausto Canibal, a gente tem filmes como Jogos Mortais, filmes como O Albergue, que você vê ali que tem toda uma historinha e tal, mas a parte assustadora que te dá calafrios é realmente a tortura, as cenas de violência e o sangue voando para todo lado. Esse subgênero ele também é presente em outros filmes, como em filmes de ação, você vê muito também nos filmes do Tarantino, cenas que você realmente fica com nojo, você fica realmente incomodado de assistir. No terror, isso daí ainda mistura, claro, com aquela experiência de medo. Então você fica com medo e com nojo das coisas. Outro subgênero super famoso é o Found Footage. Ele foi muito, assim, explorado pelo sucesso de A Bruxa de Blair, né? É um filme ali que tem aquela característica bem documental. Aliás, essa é a característica principal do Found Footage. Ele lembra um documentário. E como um documentário é uma coisa ali retratando a realidade, a pegada estética do documentário faz com que o filme de terror pareça muito, muito real. Então você realmente se sente ali no lugar dos personagens, você entra dentro do filme, geralmente ele é filmado em primeira pessoa. Então é uma experiência única, mas também pode ser mal utilizado e não dá tão certo. Muita gente odeia, outros amam. Também não é muito caro de produzir, ele é um pouco mais simples. Um exemplo que eu amo desse gênero é o REC. Pra mim é um dos melhores filmes de terror ever. O REC contaria a história de uma jornalista que tá gravando uma reportagem com um corpo de bombeiros e ela acaba ficando presa num prédio que você descobre depois que tá infestado de zumbis. Como ela tá fazendo uma reportagem, tudo continua sendo filmado, né? Ela vai passando os perrengues, mas ela segue ali filmando tudo pra ver o que vai rolar. Então, pra mim, é um dos melhores filmes, os melhores usos dessa tecnologia, ou melhor, dessa ideia. Outro subgênero famoso é o thriller, que é ali nada mais, nada menos do que um suspense com uma pegada mais pro terror. Se popularizou muito por conta dos filmes do Alfred Hitchcock, a gente tem ali, por exemplo, Psicose. Esse gênero, ele basicamente traz sempre uma camada de mistério para a narrativa. Então você nunca sabe exatamente que caminho que ela está seguindo, você está sempre esperando uma reviravolta, as coisas são um pouco enigmáticas, ele vai te conduzindo ali pelo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quem é quem? Por que isso está rolando?
qual vai ser o desdobramento que isso vai rolar. Então realmente ele prende a sua atenção ali pelo mistério. O terror psicológico é outro gênero muito famoso, que inclusive está bombando ultimamente, que diz mais sobre como você vai contar uma história do que sobre, de fato, o que é a história. E eu explico. Basicamente, você pode ter um filme com assassino, você pode ter um filme com monstro, ou você pode ter um filme com pessoas normais, ou um filme com assombrações, enfim, tanto faz. A questão é que você vai trabalhar a história de forma que, ao invés de ter uma violência necessariamente física, eu tenho medo da assombração me machucar, eu tenho medo do assassino tentar entrar na minha casa e me matar. Ao invés de trabalhar necessariamente na questão do ele vai me matar, ele vai me pegar, o filme ele trabalha na violência do psicológico, do ambiente, da atmosfera. Então você fica o filme inteiro naquela tensão de caramba, como isso vai acontecer? Meu Deus, por que isso acontece? Ele é um filme que realmente te assusta pela experiência que os personagens estão vivenciando. Em alguns filmes como Hereditário, existe sim questões sobrenaturais, mas você não está preocupado se a assombração vai entrar e matar alguém ou alguma coisa do tipo. Não é essa a pegada. Você fica realmente assustado pelo que a família está fazendo, pela situação sobrenatural que está em volta deles. Tipo, mano, olha como essa família está toda desestruturada por algum motivo bizarro. Em casos como a Maldição da Residência Hill, da Netflix, você tem ali muitas assombrações, elas realmente causam na vida da família, mas o que realmente te deixa com medo é as consequências que aquelas assombrações deixaram na vida deles. Então, assim, é um terror até, eu diria, mais humano. Ele mostra o sobrenatural impactando de forma direta na vida das pessoas. Ele mostra um crime impactando na forma das pessoas e não o crime em si, não a assombração em si, entende? Então ele brinca muito com isso. É um terror visto muito como uma forma mais inteligente de trabalhar o medo, porque às vezes até aquela pessoa que não se assusta com imagens pode se assustar pela simples sensação de se ver ali naquela trama que os personagens estão vivendo. Outro subgênero bem famoso é o trash. O trash nada mais é do que um filme ali que deveria ser de terror, mas acaba virando uma coisa cômica, engraçada. Isso pode ser sem querer, né? Tipo um resultado de um filme meio ruim, mas que no final fica divertido. Ou realmente um filme que foi feito para ser zoeiro e ter aquela abordagem de terror, com muito sangue, muita violência, uma história macabra, mas sempre puxando isso pro lado cômico e não pro lado de, eu vou te assustar. E aí, nesse caso, a gente tem filmes como A Morte do Demônio, filmes como Arraste-me para o Inferno, e até atualmente, por exemplo, A Babá, lá da Netflix, que é basicamente isso, é um filme trash, que você vê cenas estúpidas, cenas toscas, mas é muito divertido de assistir. No passado, isso era uma característica de filmes de baixo orçamento. Hoje em dia, você já vê umas produções ali mais chiques, com orçamentos maiores, com atores de peso, mas fazendo essa brincadeira do terror cômico. Por fim, a gente tem o gênero natural, que são o terror da natureza, basicamente, tipo Godzilla, Tubarão, do Steven Spielberg. Geralmente trazem animais, ou catástrofes, ou coisas realmente causadas pelas ações do homem, pelas ações da natureza, né? Como consequência de alguma coisa que a gente não deveria ter mexido. É um terror um pouco mais científico, um pouco mais pé no chão até, eu diria, que brinca muito com essa questão de até onde nós podemos provocar a mãe natureza, vamos dizer assim, e como ela revidaria. E aí a gente tem vários exemplos do tipo. Bom, é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acredito que esse tipo de informação ela ajuda muito na hora que você vai escolher um filme, por exemplo. Eu amo filme de terror slasher. Então, se eu tô procurando um filme pra assistir, eu já coloco, eu quero assistir um filme de terror slasher, eu busco filmes de terror slasher. Às vezes você também gosta de terror slasher, mas você não sabe explicar como você vai achar um filme de terror slasher, porque você não conhece esse nome. Ou você é do tipo que ama filmes de terror psicológico, estilo Hereditário, estilo Ao Cair da Noite, mas você realmente não conhecia esse termo, então você não sabe explicar que você quer assistir filmes daquele estilo. Então eu acredito que ter esse conhecimento em mãos facilita, inclusive, no seu dia a dia, na hora de buscar qual filme assistir. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram, @cinemundo_br, deixa seu like, comenta o que você achou. Aliás, me conta aí, qual é o seu subgênero favorito? Eu já disse que o meu é o slash, eu quero saber o seu agora. Conta aqui. E é isso o vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima.